Boa noite. Pessoal, boa noite. Aqui quem vos fala é Nesman Karate, mais um Essential, hoje, 7 de julho de 2024, o portal 7 de 7 dizem que está sendo ativado, etc. Mas o nosso assunto de hoje é o Saulo. É o satsang de 24 de abril passado, agora de 2024, em que o Saulo Nardelli fala de si próprio em primeira pessoa e abrindo uma série de informações inéditas, uma série de coisas, né, que ele vinha colocando aqui e acolá, mas dessa vez foram reunidas num lugar só. Ele não só faz o relato de como é que foi em nível físico na matéria, como também, até certo ponto, pelo menos, lá do outro lado, né, em nível espiritual, o que aconteceu, etc. É extremamente interessante esse satsang, que tem 2 horas e meia de duração, e nele alguns segredos são revelados, inclusive, né? Eu não pude participar dele. Se lá estivesse, eu teria crivado de perguntas a respeito de algumas passagens que nós deliberadamente separamos para mostrar para vocês, né? Vamos ter aí em torno de 35 a 40 minutos de vídeo selecionado entre 2 horas e meia, porque vale a pena ver de novo para poder comentar. A ideia é que vocês percebam, né, o tema específico que o Saulo está abordando e a gente entra com comentários em seguida, né? Bom notar também que foi a primeira vez que vi o Saulo efetivamente falando, né, sem, digamos assim, a mordaça, no melhor dos sentidos, da egrégora, né, sem cala a boca aí, rapá, da egrégora. Não sei se a egrégora deu mole dessa vez, mas o fato é que o Saulo abriu o verbo, né, botou a boca no trombone legal. Achei muito, muito interessante, muito reveladora. Devíamos assistir mais de uma vez essa essa live, né, do dia 24 de abril passado, em que o Saulo fala de si próprio, né? Ele basicamente faz o mesmo relato, mas dessa vez acrescentando mais detalhes, né, e mais pormenores e mais informações relevantes que também descobrem, revelam a mecânica de funcionamento lá do outro lado, quando esse tipo de coisa tem que acontecer. Vamos perceber claramente, gente, que o Saulo não está aqui à toa. O Saulo Nardelli, em profunda sintonia com outra criatura vinda, sabe-se lá de onde, né? Mas não é daqui, com certeza, né? Não é sequer de outro planeta, creio que seja de outra dimensão, talvez seja, enfim, de um lugar que a gente nem imagina que existe, mas o fato é que o Saulo não está sozinho e aspectos ou nuances desse processo, dessa mecânica ou dessa dinâmica de sintonia, eu diria, de comunhão mesmo, né, entre duas criaturas que, por assim dizer, habitam um só corpo aqui na matéria com uma missão muito específica. Esse tipo de arranjo, de acomodação energética que exige muito da pessoa que está em renúncia, o próprio Saulo Nardelli, portanto, criador e tutor da Sangha. A Sangha não foi criada, portanto, ao léu, né, aos caprichos ou desejos de um ser humano, não. Ela faz parte de um plano maior, ela faz parte de um projeto maior em que o Saulo é a ponta de lança. E ele cada vez mais usa as lives para revelar detalhes e nuances desse processo, bem como dos mecanismos e dinâmicas operacionais de como isso acontece, né? O Saulo chega a citar alguns fatos bíblicos, né, lhes dando uma nova roupagem, por exemplo. Ele fala de tecnologias espirituais ancestrais, né, coisas que foram usadas no sepulcro do Cristo, né, coisas que foram usadas no arrebatamento de Elias, né, e por aí vai. Eu acho que a live, o satsang, quem ou o que é Saulo Nardelli, está extremamente interessante. Recomendo a todos que assistam e reassistam. Tá? Vou pedir à minha querida produção que a gente já coloque o primeiro recorte, né, de vídeo, em torno de 6, 7 minutos, que o Saulo
efetivamente faz um discurso todo voltado para a questão do servir para o servir à tona, para o ser mais luminoso poder vir à tona. Por favor. A mediunidade. Eles não precisam estar ligados a formas, cores, cheiros ou qualquer coisa que seja, ou nada ligado a qualquer processo como esse. Você pode ver tudo, você pode saber de tudo, mas se você não age, de nada adianta. Então não adianta. Não adianta. Você querer fazer o bem naquilo que te é cômodo não é caridade, não é serviço. Se eu faço isso bem, eu não estou fazendo caridade alguma. Se eu não saio da minha zona de conforto, obviamente aquilo não é nada mais, nada menos do que uma desculpa que eu estou usando para que eu sirva, né? Eu vou supor, se eu amo cozinhar e cozinho muito bem, começo a fazer sopa para os pobres aqui em casa, é um serviço? Pode ser que sim, mas assim, eu estou na minha zona de conforto. Eu estou feliz. Eu sempre fiz isso, eu estou feliz. Eu ganho dinheiro com isso, o que quer que seja. Então, precisa entender que o serviço real, ele justamente existe para tirarmos da zona de conforto e fazermos reconhecer em nós mesmos a oportunidade de servir, que não é aquilo que a gente faz bem. Não é aquilo, não é desse jeito. Se fosse assim, seria fácil. Seria muito tranquilo. Todo mundo ia fazer o que gosta, todo mundo ia servir no que gosta, e aqui ia estar contando ponto. Mas qual o esforço está sendo desempenhado para aquilo? Você acha que você destinar X% daquilo que você está fazendo é algum tipo de caridade? Não é. Você está ajudando, você está favorecendo, você está somando, você está apoiando. Mas caridade, minhas queridas e meus queridos, caridade é doar sem esperar gratidão. Caridade é o serviço puro. Tem um satsang que fala sobre a caridade como um caminho para se amar. E é um discurso muito bonito, ele é rápido, ele é simples. Mas o caminho para se amar é estar amando. Quem está amando está a serviço. Não está decidindo, definindo nada. Não está fazendo o que é bom para si. Tem que fazer o que é bom para o próximo. Esse é o real serviço altruísta. Esse é o serviço do não olhar a quem. Porque se eu olho a quem, eu estou escolhendo. Se eu estou escolhendo, não é incondicional, não é amor, não é amando, não é serviço. Eu estou dando uma ajuda. Eu estou apoiando. Então a gente não pode confundir as coisas. É por isso que a consciência do Buda, ou seja, a consciência maior, a consciência do Cristo, entre os estados de consciência desde os inícios mais primitivos e animalescos, até o topo dessa cadeia, o topo dessa cadeia, que ainda é acima dos bodhisattvas, é o serviço. A consciência máxima de todos aqueles e aquelas que vieram no mundo para trazer algo é o serviço. Isso é inerente a qualquer um que veio trabalhar. Serviço. Pega qualquer ser que você considera alto. Ah, o mais comum para nós, o Jesus. Serviço. Traz outro daqui, vertente do Espiritismo. Chico Xavier, serviço. Divaldo Franco está aí vivo até hoje, serviço. Madre Teresa de Calcutá, serviço. Irmã Dulce, serviço. Ou seja, Dalai Lama, todos aqueles que vieram para servir. É por isso que o dia de hoje é o servir para o servir.
Devemos compreender isso dentro de nós, porque esse fogo que eu sei que arde do seu coração, que eu sei, esse fogo, ele é um fogo porque é um fogo do serviço, do reconhecimento da presença divina, que veio para servir na consciência máxima do ser. Então, uma das minhas principais proezas que fazem parte desse processo de trazer a vocês como tudo isso se realiza, é dizer a vocês que eu encerrei a minha busca espiritual não no alto de uma montanha, não me isolando no mundo, não dentro de um monastério. Eu encerrei a minha busca espiritual no mundo da matéria, no mundo dos negócios, sendo executivo, viajando, tendo uma vida, trabalhando, com filho em casa, ganhando dinheiro, refazendo a vida. Então, esse meu exemplo, ele serve, esse testemunho, ele serve para lhe mostrar que não existe nada que seja impossível para vocês. E aí é o que eu sempre falo, o pessoal que está mais tempo já cansou de ouvir. Se eu conseguir, pessoal, vocês estão perdendo uma boquinha que vocês nem imaginam, porque nunca esteve tão fácil na humanidade o processo de liberação, de autorrealização, a finalização da busca. Mukti, iluminação espiritual, expansão real da consciência. Nunca esteve tão simples e disponível toda essa movimentação, todo esse processo. Então, ainda Oi? Pois é, pessoal. A fala do Saulo é extremamente autoexplicativa, tem esse impacto direto, porque é uma fala sintética também, e o recado é dado de forma direta na lata, com suavidade também, mas com a necessária ênfase, né? Até porque os tempos são chegados. Como eu estava dizendo na primeira parte dos meus comentários, a presença do Saulo entre nós, de uma certa forma, conforme já conversado com ele algumas vezes, quer dizer que já está dando ruim no planeta, né? O Saulo foi bastante claro ao enfatizar que a transição planetária não é de natureza leve, muito pelo contrário, né? Existe um satsang, uma live sobre a real importância da compreensão, do entendimento do que é a transição planetária, do dia, se não me engano, 25 de abril, né, de 24 desse ano, e que já foi mostrada e analisada, comentada por nós aqui na semana passada, né? Mas eu também recomendo, igualmente recomendo, a assistir a essa live, esse satsang, que ele é extremamente relevante, importante, diria eu, essencial, como essential, para uma plena compreensão do que está acontecendo. O que está acontecendo é que já está dando ruim, né? Guerra da Ucrânia, crise de Gaza, pandemia, uma nova pandemia programada. Vamos ter, dentro em breve, diria eu, de 1 a 2 anos, a confirmação ou não de se está vindo aí uma nova pandemia, pior do que essa, né? Temos os marcos temporais para nos orientar como uma corrida de aventura, né? Aquela corrida em que existem pontos lá que a pessoa vai ter que pegar no meio da corrida, né? Para se orientar e chegar no final. Os marcos temporais têm essa lógica, têm essa ideia, têm esse objetivo, né? Na medida em que eles comecem a acontecer, a gente tem uma contraprova, uma prova dos 9, como queiram, né? Que vai nos referenciar melhor, vai nos dar um grau maior de certeza para quem necessita disso. Os marcos temporais foram feitos não para mim, mas para quem necessita disso. Eles estão aí basicamente para servir como contraprova ou produção de prova direta de que o bicho vai pegar, de que a coisa vai chegar a um determinado ponto em que você vai ter que estar no lugar certo, na hora certa, sendo a pessoa certa também
no caso, a pessoa de segurança. E a razão pela qual o Saulo teve que fazer esse arranjo com a criatura de luz que também ali coabita com ele o mesmo corpo de uma certa forma, se bem que ele é uma plataforma, como já asseverou numa outra passagem que a gente vai ver também, o fato é que me foi difícil, eu confesso, estabelecer um nexo causal de lógica com base na literatura esotérica existente. Eu não li realmente tão pouco assim, mas me foi bastante difícil não rotular, mas entender, compreender mais a fundo esse momento do Saulo Nardelli em termos energéticos, em que ele não é um Alquim, ele não é um caso do tipo do Trigueirinho, que considerava-se que fosse uma mônada mais adiantada dele próprio, que preenchia seu corpo nos últimos anos de vida. O Alquim é um ET que entra e troca, né, de lugar com o espírito anterior que habitava aquele corpo, e não é nada disso, o negócio do Saulo também. Até que, numa conversa, tempos atrás, a nossa amiga Ima Italma, porta-voz do Conselho de Regência, efetivamente falou, mas acontece que ele é uma plataforma, isso nunca me saiu da cabeça, e agora o Saulo comparece novamente com essa mesmíssima definição. Na verdade, eu sou uma plataforma, porque pinta de tudo. E se ele está reportando em primeira mão esse tipo de fenômeno, esse tipo de dinâmica, de mecânica, digamos assim, das operações dos patamares de luz que envolvem o nosso planeta também, para que possamos ser trabalhados todos, é porque isso é inédito, é porque tudo isso é novo e inédito. Então, vamos prestar muita atenção nesses dois recortes. O primeiro deve ter em torno de 15, 16 minutos, o segundo, 13, 14 minutos, que a gente vai apresentar para vocês a seguir, né? Porque eles contêm muita informação nova, relevante, inédita, né? Para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, para quem tem efetivamente também uma certa noção de que isso é realmente coisa nova em termos de volume de informação, quando comparado com a literatura existente, seja ufológica, seja esotérica, de uma forma geral, né? Portanto, do ponto de vista energético, faz sentido, né, quando Saulo diz que todo mundo se encontra, porque energeticamente todas as energias do Cristo Jesus, de Sai Baba, de diversos avatares, né, do próprio Sri Ramana Maharishi, mas na realidade queria falar de Aurobindo, e estão me vendo esses caras todos aqui, que a princípio eu nem ia falar neles, mas eu ia falar basicamente num conjunto de avatares que estão em ação sobre a Terra, e eles formam, na realidade, um feixe coeso, unido, de luz. É por isso que, de um ponto de vista dessa abordagem, né, especulativa, faz sentido, né, quando Saulo diz: os caras meditam com a gente todos os dias lá em casa e a gente se encontra para fazer uma série de trabalhos, né, porque está todo mundo junto e misturado energeticamente. Tá? Gostaria de comentar também que essa parte a seguir é igualmente interessante, porque foi especialmente selecionada para servir de contraponto à situação por que passa o planeta de uma certa forma, né? A primeira parte que a gente acabou de colocar para vocês assistirem falou muito da questão do serviço, né? Serviço que permite o ser luminoso que habita em você se desenvolver. E o Saulo falou muito da questão da caridade não ser uma ação, uma atitude baseada em um ambiente de conforto, numa circunstância de conforto. Ela tem que efetivamente fazer com que você saia da sua zona de conforto, você enfrente, portanto, circunstâncias desagradáveis, desafiadoras que sejam, para poder justamente fazer a caridade, fazer com que ela aconteça. Portanto, a caridade real, genuína, como diria o Saulo, é aquela em que você sai da sua zona de conforto e que você efetivamente ajuda, auxilia, né, apesar de uma série de dificuldades, né? Não existem muito mais dificuldades a atrapalhar o processo de ajuda, de auxílio fraterno, do que o contrário. É isso que caracteriza a caridade genuína, portanto, né? Não vou aqui ficar falando que nem um papagaio, como sempre. Eu gostaria de apenas
comentar rapidamente esses trechos selecionados de vídeo do Saulo, porque volto a recomendar assistirmos a esse vídeo, né? Como um todo, ele tem 2 horas e meia de duração, mas vale a pena. Ele traz uma série de informações novas, inéditas, interessantes, relevantes, e que, falando em português claro, né, papo reto, são segredos desvelados também, né? Existem pequenas coisas ali que não estão em livro nenhum, por assim dizer. Ok? Recomendo também, igualmente, o acesso às 3.000 horas de registro, de gravação de satsang, de Saulo, de Essentials meus, de materiais inéditos, né? Audiovisuais, né? Da Sangha nos últimos anos. Isso é um tesouro, gente. Isso é um tesouro que precisamos saber utilizar com sabedoria. Possamos, então, ter a curiosidade, ter a vontade e ter a atitude de acessar esse material e divulgá-lo mais amplamente, mais fortemente por aí, internet afora. Vou pedir à produção que coloque lá o segundo vídeo. Enéas, antes da gente colocar o segundo vídeo, eu posso fazer só um complemento? Você Claro. está falando dos estudos. A gente também tem estudo muito bom do Essential, lá no nosso YouTube também, que está aberto, aliás, trazendo estudo sobre o Karma Yoga, onde a gente estudou uma leitura do próprio Saulo sobre o Karma Yoga e o livro que fala sobre a essência da virtude. E isso que o Saulo está falando, né, sobre o servir não ser algo, né, você sair da sua zona de conforto, é falado muito nesses estudos do Karma Yoga. Então, também gostaria de chamar as pessoas para verem esses estudos. Foram uma série, se não me engano, de 4 estudos que nós tivemos, onde a gente leu sobre isso. E também tem o Satsang do Saulo, onde ele traz uma leitura também de Mahatma Gita, onde fala sobre uma pinceladinha sobre Karma Yoga. Então é interessante para complementar aí essa questão de compreensão de caridade, serviço abnegado, faz uma fechada nessa informação. Eu sei que não é sobre isso o dia de hoje, mas como a gente entrou falando sobre isso, eu achei legal trazer esse complemento para quem se interessar sobre o assunto. Obrigado, Ima, querida. Na verdade, se a gente for falar sério, essas 3.000 horas de conteúdo de audiovisual já estão a merecer uma outra abordagem, um outro tipo de tratamento em que elas precisam ser analisadas e efetivamente catalogadas. É preciso haver um início de classificação para dizer esse satsang trata disso. Claro, todo satsang, todo conteúdo tem um título, mas seria interessante que houvesse também uma pequena resenha, um texto de 3, 4, 5 linhas no máximo, sintetizando, resumindo o conteúdo daquele áudio ou daquele vídeo. Seria sumamente interessante para guiar melhor a consulta dos interessados e interessadas da Sangue Fora dela ao nosso já rico acervo de audiovisual. Tá legal, gente? Vamos agora ao segundo vídeo, produção querida. Posso fazer a pergunta? Pode. Então vamos lá. A pergunta é assim, Saulo, a pergunta é do Enéas Roncarati, que é o nosso professor do Essential. Saulo, você é uma projeção mental vinda de uma criatura que habita outro plano dimensional, focando no corpo e mente do Saulo Nardelli original em processo, ainda desconhecido pela literatura esotérica de simbiose? Bem típica de Essa é muito bom, né? Eu vou inclusive colocar aqui no chat, você bateu o olho na pronto, na pergunta, né? Saulo, você é uma projeção mental vindo de uma criatura que habita outro plano dimensional. Interessante isso, né? Mas assim, eu não diria uma projeção mental, né? Porque a projeção mental ela significa que existe uma interferência ou um crivo.
que no caso seria um crivo da mente, né? No caso, eu poderia ser uma projeção. Eu sou uma projeção, né? O espelho é uma projeção, né? Então eu conto essa historinha como todo aquele e aquela que estão livres no campo, né? Dessa forma, onde não há pessoalidade, não existe o dois, né? Só existe o que é uno, pleno e absoluto, daquilo que não tem início e não tem fim, que é a história da Lua, né? E eu brinco que se a ilusão ela não fosse tão perfeita, ela não seria ilusão. Então a ilusão ela é perfeita, né? Então você vê a Lua e você acredita que aquela Lua tem luz, né? E que aquela luz é uma projeção vinda daquela Lua, daquele satélite, né? E isso é tão absoluto que você pode tirar uma foto da Lua realmente e você vê a luz da Lua. Você pode ver a luz da Lua se projetando por cima dos oceanos, você pode ver a luz da Lua se projetando e iluminando uma floresta inteira à noite. Mas na realidade, aquilo ali é só uma projeção, um espelho, porque aquela luz ela vem do Sol. Então, assim como todo ser que vem de cima, né, uma alma avatara, ou avatar, ou de qualquer forma que seja qual for a denominação, é uma luz que vem de cima e se manifesta, né, como essa plataforma. Então, dentro dos processos de elevação, dentro da própria manifestação espiritual, foi-se necessário, né, o desenvolvimento para que o vaso escolhido, assim como na música, por isso que eu escolhi a música, né, estivesse disponível e somente um ser que está disposto a entregar a sua encarnação ao serviço recebe a oportunidade de uma purificação absoluta nesse sentido e receber a bênção da luz primordial e atuação. Então, essa é a resposta. Namastê. Agradeço. Muito bem representado esse menino. E tentou bastante, foi até ao centro lá de Paulo de Fronten, mas realmente não deu certo. Ele queria muito ter participado. Mas é bom que está gravado, aí ele vai poder. E tá certo, tá Agradeço. certo. É um filho muito querido. Vamos ver. O Álvaro colocou aqui. Não seríamos todos extensões de um eu maior, projetados em nossos eu menor, quase como se todos fôssemos avatares de uma consciência não local? Eu falo muito sobre isso, Álvaro, em um conteúdo de uma série que foi gravada no Rio de Janeiro. Foram, acho que, 3 ou 5 encontros ao vivo que a gente teve em vários pontos do Rio de Janeiro, que se chama, acho que é O Ser Natural, acredito. Tem essa série no nosso canal do YouTube, O Ser Natural. E tem um satsang, que é o fechamento de toda essa série, que foi gravado ao vivo no Parque Lage, que ele, ah, que ele fala de uma maneira até assim bem lúdica, e que traz um entendimento de uma forma que tem muita sinergia com isso que você está trazendo, onde eu brinco explicando para as pessoas, aos pés de uma árvore enorme, linda, assim, com várias pessoas sentadas. Foi bem bonito, onde eu explico de maneira bem simples e lúdica as manifestações desse eu divino, como se fôssemos um corpo, né? E cada partezinha do nosso corpo
fosse uma manifestação plena para a experienciação absoluta do ser. Então, quando você fala as extensões de um eu maior projetadas em nosso eu menor, a gente pode dizer de uma forma lúdica, claro, né? Não estou entrando em nenhuma dialética a respeito de processos espirituais, corpos, etc. Estou falando de uma forma simples e lúdica, onde nessa existência, essa parte do todo se manifesta como um mindinho. E eu quero, através desse mindinho, saber sobre a vida, experienciar plenamente, viver, encontrar a felicidade e me reconhecer como parte de um todo, dentro de todas as minhas funções. Todas essas funções independentes, interdependentes, complementares entre si. Então, nesse satsang eu falo muito sobre isso. Ele foi 2022? Não, 2022 eu estava na Bahia. 2020, 2019, eu não me recordo. Que deve ter sido 2019. Janeiro de 2020, Saulo. Oh, muita gratidão, senhorita. Você estava presente lá. Claro, melhor dia da minha vida, onde tudo começou. Então, janeiro de 2020. Porque a minha memória está bem ruim. Então, as pessoas falam comigo, eu não estou nem mais lembrando na vida. Estou brincando. Mas então, lá, sentado aos pés daquela árvore, quando vi Ana pela primeira vez, a gente falou muito sobre isso, né? Dessa forma lúdica, tentando trazer essa integração. Então, quase como se todos fôssemos avatares de uma consciência não local. Então, uma consciência não local, a gente precisa compreender e entender de qual local que está sendo falado. Porque apesar de nós sabermos que tudo é um e tudo é horizontal e se manifesta ao mesmo tempo agora, dentro dos estágios e expansões de consciência, nós temos a localidade como uma forma de nos identificarmos. Então, a gente pode colocar em dimensões, multidimensões, ultradimensionais, intradimensionais, enfim. Então, a gente pode e tem inúmeras formas de classificação. Quando estamos em um estado o qual não há separação, não existe algum tipo de classificação local ou entendimento de que existe talvez outros tipos de consciência atuantes, porque são formas de separação. Então, se a gente compreender que existe alguém que está à frente, alguém que está atrás, um que está acima, um que está no lugar, na direita, na esquerda, em cima e embaixo, a gente está trazendo para nós uma ideia de separação. Quanto na realidade, quando a gente chega na entrega absoluta do que eu sou, assim como você também é, ou namastê, o reconhecimento, né, da divindade em mim, que traz esse poder dessa divindade em si, esse reconhecimento lindo, tudo é a mesma questão, mas dentro de estados de consciência, a gente pode chamar dos universos e plataformas locais, existem multiversos, existem as nossas vidas que são paralelas, são multidimensionais, né? As vidas que estão aí se relacionando. Então, se a gente pode falar de uma consciência local, inclusive, a gente pode estar falando de um ser que é planetário e que está se desenvolvendo. Mas nós temos as consciências também que vêm de fora, que não são locais, são de outros locais, de outros pontos, né? Consciências não humanas. Então, muitos de nós, inclusive, a maioria de nós, eu poderia até falar dessa forma, né? Nós não somos plataformas humanas, nós estamos nos desenvolvendo através de uma plataforma humana, trazendo uma luz diferenciada nesse processo de expansão de consciência, no processo de transição planetária. Então, muitos de nós não somos humanos. Nós estamos aqui humanos experienciando e trazendo o melhor de nós para essa consciência. E aí muitos falam, nossa, mas como assim? Minha consciência não é humana, porque nós temos os estágios da consciência e dentro dessa separação, que a gente pode dizer assim nesse sentido, né? A gente pode classificar, né, o que é local, o que não é local, né? Mas eu entendo que foi colocado, eu só estou trazendo que a gente pode expandir isso
né, de uma forma absoluta. Até mesmo porque, dentro do processo da iluminação espiritual, porque a iluminação espiritual ela é o início, né? Ela não é o fim. As pessoas acreditam que a iluminação espiritual é o fim da busca. Então, você termina ali a sua busca espiritual, mas a iluminação espiritual, ela é o que te abre para a possibilidade da consciência real. Então, você começa ali as expansões dos estados de consciência, os quais não têm início e não têm fim, estão em profundo processo evolutivo, aonde você galga degraus que permitem com que você experiencie consciências cada vez mais avançadas, cósmicas, crísticas ou búdicas ou qualquer coisa nesse sentido. Então, quanto mais você se abrir para o amor, mais o amor virá até você. Quanto mais você se tornar disponível, mais o ilimitado vem e age através de você. Então, quanto mais você está disponível, mais Deus fará morada em seu coração. Mas que seja uma coisa real, uma decisão real, para que essa oportunidade realmente surja. E, através do início, né, dessa live, que foi de todo o processo, da própria preparação do corpo, da própria preparação do espírito, da oportunidade da encarnação, da sua rendição, para que venha este ser, né? No meu caso, eu entreguei meu espírito, eu fui recebido pelas 5 grandes mães do mundo, fui reconhecido dentro de todo esse processo por inúmeros avatares ao longo dessa jornada, e dali todas essas bênçãos surgiram, todas essas oportunidades surgiram, todas essas manifestações, consagrações, esse halo crístico que eu sei que muitos de vocês têm a, a sensibilidade da percepção. Então, todas essas questões vieram através de inúmeros processos, né, de retomada dessa consciência, de expansão dessa consciência, para trazer essa possibilidade real de trazermos aqui a consciência avatárica, né, a consciência da fonte, a consciência divina, para realmente trabalhar conosco sem interferência. Então, é dentro dessa caminhada que eu gentilmente respondo aqui, mas tem esse satsang que fala exatamente sobre isso de uma forma lúdica, didática. Eu acho que são quase 2 horas, explicando tintim por tintim sobre o dedo, sobre a unha, sobre os dedinhos, sobre os movimentos, sobre as questões e as expansões e as experienciações do mundo através do que nós mais conhecemos hoje, que são os sentidos, né? E a gente fala sobre os inúmeros outros sentidos que não são percebidos ou vistos do ser humano e sobre essa oportunidade. Então, quando eu entrei em um lago, vou dizer assim, em um rio de lava cósmica, com inúmeras letras em hebraico, e desfiz ali toda a oportunidade dessa alma, um novo ser. E aí, a pergunta do Enéas, que a Carla gentilmente fez também, complementa. Eu dei abertura para que um novo ser fizesse presença aqui e realizasse o propósito divino através da manifestação crística. Pessoal, especialmente importante foi essa última frase do Saulo, em que ele admite ter dado guarida a um ser luminoso com um propósito crístico, o ofício crístico aqui, portanto, é citado de forma direta,
né? Eu não quero repetir as palavras do Saulo ao pé da letra, não é necessário, quero dar-lhes mais sentido e significado, portanto, né? Notem que talvez seja uma das primeiras vezes em que as palavras de Saulo podem ser referidas de uma forma mais direta como ah, um, a palavra não é confissão, mas uma abertura de uma narrativa efetivamente mais reveladora sobre o que o Saulo é, ou basicamente quem ele é também, e é, na realidade, uma plataforma, como ele vai dizer mais à frente no próximo vídeo, mas também é um arranjo de coabitação, né, por assim dizer, né, dele com uma criatura que, interessante, é como se ela assumisse o áudio dele e falasse assim, entrei lá no Lago de Lava, né, com as letras em hebraico, as letras eram letras de fogo, existe cabala profunda aqui, e diz ele, diz o Saulo, alterei a oportunidade de vida, né, alterei o propósito ali daquela alma, né, para que pudéssemos, ele não disse isso, mas é claro, para que pudéssemos, ele pudesse ter completado o pensamento, desempenhar nossa missão aqui, nossa nova missão aqui, né? Porque essas coisas todas, isso é importante relembrar e notar, estão acontecendo de uma forma rápida, porque existe urgência e emergência, com circunstâncias agravantes desse processo como um todo. A expressão o Saulo estando aqui quer dizer que já deu ruim para o planeta, procede porque a gente está vendo as coisas piorarem, mas não é somente isso, né? Quando ele fala isso, ele quer dizer que existe a possibilidade muito real de uma situação que a gente chama ao mesmo tempo de inominável e de inimaginável, em que de 9, 10 bilhões de pessoas só sobram 2 milhões, né? Não preciso falar mais nada. E, em função disso, ele está oferecendo as oportunidades de trabalho redentor, dentro das quais muitos de nós seremos finalmente trigo, abandonando a condição de joio, para que possamos, dentro do tempo restante, executarmos as caridades necessárias para acumularmos mérito próprio, mérito esse que necessitamos urgentemente, mérito esse que demandamos, portanto, através de trabalhos redentores, no nosso caso da Sangha aqui, nos diversos projetos sociais dos movimentos de Luz em Ação e Amor em Movimento, movimentos ativos, né, da Sangha, de natureza voluntária, que a gente tende a achar que sempre podem receber mais valorosos agentes de caridade. Portanto, fica aqui o apelo, né, para que a gente possa efetivamente multiplicar os esforços, né, e começar a vermos no futuro uma situação em que, se ajudamos alguém agora, né, possamos ajudar muito mais no futuro, né? O Saulo já falou de 150 mil pessoas impactadas de forma direta e indireta pelas atividades da Sangha desde o início das suas atividades, há meros 5 anos atrás, né? Isso não é pouca coisa, e a ideia a ser repassada é que esse tipo de serviço caritativo, né, como diz o próprio Saulo, nos cumula de mérito necessário de natureza kármica, porque existe muito mais em jogo do que a gente supõe, né? Eu estou tentando aqui dar algum tipo de dourado à pílula, né, por assim dizer, mas, de fato, né, existem várias passagens em que o Saulo revela, por exemplo, uma certa disposição de, muito acertadamente, dizer que a caridade genuína não é aquela que serve ao nosso conforto também, mas é aquela que nos desafia a sairmos da nossa zona de conforto para prestar o auxílio fraterno necessário. Nesse contexto, dá para especular que precisamos desse tipo de caridade. O Saulo fala ali, não, você está ajudando, o exemplo da pessoa que sabe cozinhar é uma vocação, é uma paixão, então a pessoa começa a cozinhar e alimentar pessoas que têm fome, né? Mas ela já adora cozinhar, tudo bem, mas não deixa de ser serviço, é claro, a gente sabe disso. O que o Saulo quis dizer foi que possivelmente estamos necessitando
da prática da caridade mais difícil e mais desafiadora. Se estamos necessitando desse tipo de prática, gente, é aí que chamo a atenção para esse ponto, é porque possivelmente temos débitos kármicos mais extensos e profundos do que conseguimos avaliar agora e precisamos, portanto, de obras à altura em termos caritativos para fazer fácil frente a essas dívidas kármicas que precisam ser pagas em pouco tempo, precisam ser pagas dentro do fluxo ou do ciclo temporal de nossas vidas atuais. Então, quem tem a idade da nossa querida Ima, né, 30 e pouquinho anos, né, 35 anos, não é isso, Ima? Está bem, né, porque ainda tem uma vida pela frente, mas eu vou fazer 60 esse ano. Só que, para além disso, e eu citei esse exemplo proposto, é possível que tenhamos nossas vidas abreviadas, então não vai interessar se você tem 30, 40, 50 ou 60 anos, se daqui a 15 ou 20 anos vão acontecer catombes cataclísmicas que podem nos ceifar a vida física. Só que nós não somos somente pessoas forjadas, né, por 5 sentidos que nos limitam a vivenciar, ainda que em profundidade, a esfera física. Nós somos consciência, como dizia o Saulo, como revelou o Saulo, em diversas passagens ali, em que, comentando esse último vídeo, né, ele fala da dinâmica operacional ali, do pensar consciente, do nível de consciência que a gente pode atingir. Ele chegou a citar o galgar de degraus, né, que levam a sua consciência a expansões seriais, né, seguidas umas às outras, e você chega, como ele mesmo disse, ao nível de consciência cósmico, crístico, búdico, e por aí vai, né, porque o desenvolvimento é infinito, né, ele fez questão de salientar também. Portanto, não somos somente um corpo de carne, mas sim uma consciência investida no corpo de carne, jornadeando pela Terra, acumulando experiências valiosas, acumulando a capacidade operacional de amar de forma incondicional, de forma que possamos lidar com a energia luminosa do amor, com a energia criadora do amor e, finalmente, sermos co-criadores, portanto, né, desse processo de evolução em que estamos irremediavelmente comprometidos. Tive um pigarro aqui, perdão. Vou pedir à nossa produção que coloque o último vídeo, então. Pode ser, produção querida? Desde já agradeço. Em seguida, comentamos. Então, cada um tem o seu processo, cada um tem o seu movimento, cada um tem a sua egrégora, cada um tem a sua oportunidade, né? Então, lá em casa, principalmente lá em casa, viam muitos avatares meditarem conosco. Muitos avatares vinham meditar conosco. Inúmeras vezes, tanto eu quanto a Angélica, passando pela sala de casa, a gente via inúmeros avatares. Posso citar um deles, Babaji, por exemplo. O próprio Sai Baba, né, que a Carla é devota de Sai Baba. Sai Baba, nossa, o que eu já fiz de encontro, de atendimento com tanta pessoa clarividente que falava que eu estava sentado e Sai Baba estava do meu lado, você nem imagina. O tanto de grace que eu já fiz com Sai Baba do lado, o tanto de Binayor. Binayor, normalmente a bênção Binayor, e a gente tem um vídeo que fala sobre isso. Fico eu, Krishna, Yukteswar, a Yogananda, Sai Baba e Jesus. A gente emite a Binayor juntos. Então, uma série de outros avatares, assim, por inúmeras vezes. Eu e a Angélica, a gente andando pela casa e a gente via alguém sentado meditando no altar, claramente, mas claramente, a gente, e assim, nós não somos ligados a processos mediúnicos ou a gente dá algum tipo de importância aos fenômenos, mas assim, claramente e por muitas vezes, como por exemplo, quem me pediu para eu te dar aquele vibhuti que eu te dei na sabedoria do luar, Carla, quando eu te encontrei, foi o próprio Sai Baba. Foi entrega para ela.
Eu entreguei para você. Então, Eu imaginei. sim. Então, assim, né, é o que a gente brinca, né? Eu não creio em bruxas, mas que elas há, né? A gente não acredita em bruxas, mas que elas existem. Então, eu falo para a gente não se apegar nos fenômenos, mas eu nunca disse que eles não existiam, né? Mas a gente não deve ficar apegado a essas questões. O que eu tenho de gente que me vê falando e vê vários outros seres e me vê como vários outros seres, porque quando a gente fala desse sol central, dessa essência da luz divina que somos, né? Nós somos a própria manifestação da luz da fonte. Tem algumas pessoas que estão aqui, algumas delas vieram através da própria Tati Alencar, né? Tati comigo no Retiro de Marinque, ela fez uma meditação comigo, ela viu claramente que Hanuman, que eu era Hanuman. Ela falou, mas você é Hanuman. Eu falei, sim, se eu sou masculino, feminino, se eu sou manifestação divina, eu sou Shiva. E ali ela viu Hanuman e ela ficou impressionada e falou, nossa. Então, a manifestação da fonte, ela se dá, e eu vou complementar com relação também a Talma, porque a gente sempre vai complementando todas as questões, né? Que isso é sempre bom, que a Italma colocou sob processo, é que todas as manifestações do divino, elas são manifestações do divino. Entende? Então, hoje você me vê como Saulo. Talvez uma pessoa que tem uma clarividência esteja vendo Jesus falar aqui com você. E olha que eu tenho casos e casos e casos de pessoas que me veem como Jesus, que me veem como Shiva, que me veem como Krishna, que me veem como Sai Baba, que me veem como diversos outros avatares. Eu tenho inúmeros depoimentos. É porque a luz é uma só. Eu brinco com as pessoas que a embalagem muda, né? O conteúdo é o mesmo, só muda a embalagem. O discurso sempre é o mesmo. Se você pegar um satsang de 2017, eu estou falando a mesma coisa que eu estou falando agora com vocês. Eu não sei como é que vocês aguentam ficar me ouvindo tanto tempo, inclusive. Se você pega um discurso de 2020, eu estou falando a mesma coisa que eu estou falando com vocês agora. Se você vai no discurso do Osho, você vai ver que ele está falando a mesma coisa. Se você vai no Eckhart Tolle, ele está falando a mesma coisa. Se você vai no Rumi, se você bebe, você está bebendo de águas diferentes da mesma fonte, né? Em copinhos diferentes, né? Mãozinhas diferentes, bebendo da mesma fonte. Todas as plataformas de força universal vêm para integrar o que é a união da luz de todas as luzes, trazem uma revelação, e essa revelação se manifesta através do Dharma pessoal daquele avatar que traz aquela questão. Alguns trazem religiões, alguns trazem doutrinas, alguns trazem movimentos, alguns trazem desenvolvimentos, enfim, cada um traz o que precisa trazer. No meu caso, é o que eu brinco com o pessoal da Sangha há bastante tempo, é que é muito complicado porque eu trago uma coisa completamente nova, e não tão nova assim, ao mesmo tempo. Porque é algo que não tem uma ascendência. E é algo que não tem uma ascendência precisa ser crível através de quê? Através das obras, através dos resultados. Então é algo que se inicia completamente do zero. O que isso vai se tornar? Eu não tenho a menor ideia, Carla. Eu não tenho a menor ideia, as pessoas que estão aqui. E para mim, tá tudo bem. Se eu estou fazendo bem, se a gente está desenvolvendo projetos de amor, programas de cura, o que isso tem, né? Então, por exemplo, eu estava conversando essa semana com um reverendo da igreja messiânica aqui, e ele estava falando, nossa, o nosso mestre, eu esqueci o nome dele agora, perdão, Meixo Sama, acho que é isso, eu não me recordo, acho que é isso. Em 1900, sei lá, em 1930, 35, sei lá qual foi o ano, ele recebeu uma revelação de que era possível criar o paraíso na Terra. Falei, gente, mas é exatamente o que eu quero fazer. Eu quero construir 12 arcas. As estações de luz que a gente vai fazer são 12 arcas. É a mesma coisa.
Só que no caso dele foi criada uma religião para seguir o padrão, papapá, e foi criada uma religião através disso. Se é para a gente criar uma religião, eu sei lá. Se é uma seita, tem que ser a seita que dói menos, eu tenho certeza. Mas é um desenvolvimento que parte do nada, que parte do zero. E que existe toda uma manifestação de um entendimento, de conhecimento, de sabedoria, de intenções, de processos, papapá, e se chega em algum lugar. Então, como isso é possível com alguém que não trouxe instrução alguma nessa vida sobre essas questões? Como isso é possível? Como é possível ter 3.000 horas de conteúdo extremamente detalhado sobre questões que não foram estudadas, sobre questões que não foram vistas? Como pode tudo isso? Como pode essa manifestação sem ter nada antes disso? Então, esse é um caminho. Esse é um caminho espiritual, de abertura espiritual, de processos espirituais, que nada tem a ver com mediunidade, que nada tem a ver com canalização, que nada tem a ver com nada disso. Pura e simplesmente se abrir para ser luz. E a luz se faz presente e se manifesta e floresce não só a si, mas a todos os outros que entram em contato com essa luz. E aí, Italma, é assim? Pode ser e pode não ser. E eu vou te ser muito sincero, Italma, porque quando o Shibagavan apareceu para mim, eu até fiquei bastante surpreso quando ele disse para mim: você tem o Sol e a Lua no seu nome. Eu demorei 3 anos para entender, porque dentro da minha ignorância de iluminação espiritual, eu imaginava que ele estava falando do nome, né? Saulo. Se você juntar tem Saulo, você pode ter Sol e Lua mesmo. E eu falei, que sacada de Bhagavan, gente. Que cara inteligente. Eu fiquei 3 anos achando que era isso que ele estava falando comigo. Você tem o Sol e a Lua no seu nome. Assim, gente, que sacada. Eu nunca imaginei isso. Eu nunca peguei meu nome e falei assim, gente, é isso. Olha só, eu tenho o Sol e a Lua no meu nome mesmo, escrito. Como é que ele sabe disso? Cara indiano fala sânscrito. Como é que ele sabe que eu tenho o Sol e a Lua no meu nome? Que cara inteligente, né? Cara bacana. E eu fiquei todo feliz. Só que eu não entendi. Eu não entendi o que ele falou comigo ali na hora. E aí, se você vê pela minha história que eu contei para vocês, quem que seria talvez o ser que faria maior sentido estar comigo naquele dia? Jesus, né? Ou Maria, sei lá quem, mas Jesus ou Maria, eu acredito, porque eu vim de uma família católica, apostólica, romana, e etc, e etc, e etc. Mas não era Jesus que estava comigo, não. Jesus apareceu para mim várias vezes depois, já meditei com Jesus inúmeras vezes. Inúmeras. Inclusive processos belíssimos, de iniciações belíssimas que eu aprendi, como a Câmara Sagrada que foi utilizada no Santo Sepulcro, que é a consagração que nós iremos fazer no Hiranyagarbha aqui, na penúltima semana de maio, inclusive. A mesma tecnologia ancestral utilizada na Câmara mortuária, né? Então são os mesmos ritos. Então existem processos belíssimos e maravilhosos. Então cada ser passa aquilo que é, se acopla, vem, sai, somos todos plataformas. Eu gosto de brincar, Carla, voltando à questão do Enéas, eu gosto de brincar que eu sou uma grande plataforma. Eu sou uma grande plataforma, uma nave-mãe, um porta-aviões, assim. E eu fico ali. E na hora que tem que trazer alguma coisa, traz. Na hora que tem que receber, recebe. Na hora que tem que doar, doa. Na hora que tem que trazer, traz. E é isso, uma grande plataforma. Já ouviu falar na transfiguração? É um processo que
A Igreja Católica ela trata como se fosse um mistério. Depois vocês buscam o mistério da transfiguração. Quando Cristo chamou alguns discípulos e estavam conversando com ele, Moisés e Elias. Como seria possível Jesus estar conversando com Moisés e Elias no Monte da Transfiguração, um dia antes da morte dele? E como que os discípulos sabiam que era Moisés e Elias? A gente está falando do Antigo Testamento, milhares de anos antes. Como que eles sabiam? Hoje você pode imaginar quem seria, porque você tem uma imagem retratada, um desenho ou qualquer coisa que seja. Mas e naquela época, como é que você sabe que aquele ali é Elias? E como que Elias estava ali vivo conversando com Cristo? Essa é a plataforma de luz universal que eu chamo a plataforma de força universal de luz. É ali onde todos os grandes mestres se encontram para fazer o seu trabalho. Só que o que não pode ser explicado é chamado como mistério, dogma, né? Porque não pode ser explicado. Então, essa tecnologia ela é empregada até hoje. E essa tecnologia espiritual ancestral é a que atua aqui. Pessoal, finalizando aí a exposição de 3 recortes de vídeo, em forma de vídeo e áudio, da palestra do Saulo, que durou 2 horas e meia, do dia 25, né? E agora, acho que é 25 de abril de 2024 agora, sobre quem é ou o que é o Saulo. Temos aí a definição, a autodefinição dele, quando ele diz que brinca, na verdade está falando sério, né? Quando ele diz que é uma plataforma, uma grande plataforma, né, que fica ali, basicamente operacional, pronta para o que deve é. Existem diversas passagens desses recortes de vídeos que mostramos para vocês que valeriam a pena comentários mais alongados e profundos. A exemplo, por exemplo, do primeiro recorte de vídeo, em que o Saulo fala bastante da questão da caridade genuína e do serviço. E o serviço, cá entre nós, como meio de se passar pela porta estreita, pelo buraco da agulha. Vai haver ou está havendo uma peneira em que, se você não tem o serviço para mostrar, você, em muitos casos, se autocondena a uma situação muito desagradável. Isso não pode acontecer, não deve acontecer, se você estiver consciente, né, tiver noção do grau de perigo ou do que está em jogo nesses últimos anos de sua vida física na Terra. Então, sendo bastante direto, prático e objetivo, e para que se diga, para que não se possa dizer no futuro que isso nunca foi dito de forma mais direta. Se estamos há 5 anos de uma Terceira Guerra Mundial e há talvez 12 anos do grande deu ruim, né? Não quero entrar em detalhes, mas é quando vai haver aí talvez uma redução severa da população, tanto morte massificada, descarte de corpo físico de forma massificada, coisa parecida. Se estamos basicamente, né, com essas perspectivas de marcos temporais, portanto, para que isso aconteça, cumpre que saibamos utilizar esse tempo restante de forma sábia, através da realização de serviços que serão chamados nos últimos dias, nas últimas horas ou dos últimos anos, tanto faz, né? A Sangha nos oferece um leque de projetos sociais e a oportunidade, vale a pena aqui e agora dar atenção a isso, de a gente dar um pulo ali no oeste da Bahia e ajudar Saulo e companhia na bioconstrução, na finalização da bioconstrução da Iraniagarba. A Iraniagarba será ainda bioconstruída de forma
final numa segunda temporada que está para ser marcada, não sei quando é que é. Mas eu diria que, tendo visto o vídeo do Saulo, em que ele fala tanto também da oportunidade, né, que seria a pessoa estar na bioconstrução da Irânia Garba, do ovo cósmico, do portal de compaixão, do ponto zero do portal de compaixão da Flor do Alto, lá no oeste da Bahia, que seria extremamente importante que a pessoa tivesse seu nome escrito no livro de ações de construção dessa estação de luz, desse coração dessa estação de luz. Volto a nossa atenção a esse assunto porque existirá uma segunda rodada final de bioconstrução da Iraniagarba ainda a ser, creio eu, marcada, né, cronologicamente, e trata-se da renovação, portanto, de uma oportunidade bendita em que muitos de nós que não estivemos lá podemos estar, né? Portanto, trata-se da repetição, da duplicação de uma oportunidade e temos que enxergar a misericórdia divina nesse tipo de coisa também, né? Existem diversos pontos desses recortes de vídeo que eu comentava que mereciam alguma análise, né? Como, por exemplo, a questão do serviço, em que os serviços mais desafiadores precisam ser aqueles que sejam objeto instrumental mesmo, né, do nosso dia a dia, e, portanto, nós precisamos mimetizar o trabalho do sol, o trabalho da natureza, o trabalho da chuva, né? São funções naturais que, basicamente, garantem, restauram e fortalecem a vida, e nem o sol cobra pelo seu calor, pela sua luz, né? Nem a chuva cobra por todas as qualidades que carrega com ela, e por aí vai. Ou seja, temos que mimetizar a natureza e Deus, portanto, né, e seus atributos, através do serviço desinteressado, através do serviço que não se interessa por agradecimentos, por gratificações, por algum tipo de barganha, porque com Deus não se barganha, como diz o Saulo, tem que ser serviço desinteressado, de coração puro, feito porque existe uma capacidade de amar em andamento, existe um processo de amor em andamento, existe um amor em movimento e a luz em ação, existe, portanto, uma pessoa que é voluntária e está fazendo aquilo por coração, de coração, porque quer, e sente alegria nessa atitude, sente alegria nessa manifestação, nesse pensamento, sentimento, ação e manifestação da caridade, portanto. É preciso fortalecer energeticamente essa opção tão pouco comentada, visualizada, enfocada, dá-se pouca atenção à questão da autossalvação. As pessoas estão mais interessadas, talvez, em autocondenar-se, né, de forma definitiva. O fato é que a areia escorre e o tempo se esvai e precisamos nos concentrar melhor naquilo que é necessário fazer, né? O Saulo, muito apropriadamente também, em outra passagem desse último vídeo, né, dá um recado final dizendo: estou construindo 12 arcas. Ele fala a palavra arcas, evocando a Arca de Noé, e ele diz que, ao mesmo tempo, aquilo é uma coisa nova e aquilo não é uma coisa nova. Ou seja, aquilo é uma coisa nova porque os tempos são chegados, essa é a novidade, né? Existe pouco tempo restante. E aquilo não é uma coisa nova porque faz parte de um ciclo natural. O ciclo de criação é seguido do ciclo de destruição, depois vem o da recriação, ou seja, é um ciclo natural em que tudo se renova e precisamos enxergar esse tipo de procedimento natural, e esse tipo de procedimento da natureza cósmica, em que o cenário da Terra é mudado. O próprio Saulo fala que o planeta é uma consciência, existe uma consciência planetária que precisa evoluir, portanto, é preciso que compreendamos que na nossa ampliação de consciência nos permitirá ver as coisas com mais justiça, nos permitirá perceber situações que antes não existiam para nós, né? A ampliação da consciência significa
ampliação do entendimento, da compreensão, da visão, é quando você percebe que você não só não está sozinho, como tem cada vez mais direitos e deveres em relação a pessoas, criaturas, coisas que você sabia sequer que existiam. Objetivamente falando, é meio que por aí. Portanto, vamos assistir, reassistir, vamos dar mais atenção a conteúdos como esse, em que o Saulo, basicamente, fala de coisas mais diretas, né? Dizendo que os tempos são chegados, com outras palavras, mas oferecendo principalmente a oportunidade do trabalho redentor, que eu agora, basicamente, reforço através dessas minhas palavras. Se o Saulo quiser terminar nosso encontro de hoje, né, ele fique à vontade, né? Eu acho que eu ficaria aqui um tempão falando e comentando sobre diversas passagens lá das palavras do Saulo, mas eu acredito que elas devem ser ouvidas, né, e reassistidas e reenfocadas e, de alguma forma, nós devemos deixar, né, elas operarem os nossos corações, nossas mentes, né, com mais maestria, porque o Saulo, nessas horas, faz com que a energia certa flua através das suas palavras. Eu passo a palavra ao Saulo agora, se ele quiser falar alguma coisa. Você quer fazer oração você, Saulo? Quer que alguém faça? Então, vamos agora realizar um minuto de silêncio. E logo após a gente faz uma oração juntos. Tudo bem? Gostaria de realizar aqui com vocês uma oração em nome de Lúcia Maria Brandt Nortelli de Assis, que foi a oração que foi mais enviada na ponta durante todo o momento, né, de desligamento da Terra, honrando toda a presença e a vida dela. E é a prece da iluminação. Tu, que iluminas o universo, ilumina também a mim, e tira a venda dos meus olhos para que eu veja o sol verdadeiro. Está ainda coberto com um véu. Entretanto, em um mar de luz dourada, transluz minha alma. Agora concede-me vê-lo na imagem da claridade da verdade pura. Deixa que reconheça em sua luz quais são os meus deveres. E logo, terminada a viagem, permite-me chegar ao lugar sagrado. E tu, consolo do universo, brinda-me a força para alcançá-lo em realidade. E tu, ó amor divino, acolhe-me em teus desígnios
e mantém puro o eterno raio da minha fiel vontade. Que assim seja e assim é. Graças a Deus. Obrigado, Irmã querida. Muito obrigado, querida. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Tá tudo bem? Produção, podemos terminar? A gente vai colocar uma canção que também complementa a homenagem à Dona Lúcia, que também traz sentimentos muito, muito profundos. Eu acho que vocês vão gostar. O amor precisa viver dentro de mim, dentro em você, tomando conta de nós, lindo de ser, lindo de ver, vestindo cores do bem, cheio de luz e alegria, fazendo a gente cantar de coração, a paz em cada canção. O amor precisa viver dentro de mim, dentro em você, tomando conta de nós, lindo de ser, lindo de ver, vestindo cores do bem, cheio de luz e alegria, fazendo a gente cantar de coração, a paz em cada canção. Em todos os mundos sejam felizes, que todos os seres em todos os mundos sejam felizes, que todos os seres em todos os mundos sejam felizes. Os seres em todos os mundos sejam felizes, que todos os seres em todos os mundos sejam felizes, que todos os seres em todos os mundos sejam felizes.
E é isso. Que todos os seres em todos os mundos sejam felizes. Todos nós sejamos felizes. Namastê, pessoal. Sejam felizes. Até semana que vem.